eleitos do Senhor. Joel capítulo 1, verso de número 1, vai nos dizer a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Betuel. Ouça isto, ancião, e escute todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Conte aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e aos seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o gafanhoto peregrinador deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem, lamente-se, todos vocês, bebedores de vinho. Grite por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa, inumerável, invadiu a minha terra. Os seus dentes são dentes de leão, as suas presas são de leoas. Arrasou a minha videira, arruinou as minhas figueiras, arrancou-lhe a casca, derrubou-as e deixou branco os seus galhos. Plantei como uma virgem em veste de luto, que se lamenta pelo noivo de sua mocidade. As ofertas de cereais, as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Ó sacerdotes que ministram diante do Senhor, estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca e os trigos estão destruídos. O vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo, pela ceva, porque as colheitas foram destruídas. A vinha está seca, a figueira murchou, a romaceira e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo secaram. Secou-se, mas ainda a alegria dos homens. Feche seus olhos um minutinho. Pai, diante da sua palavra estamos, diante do seu Santo Espírito também estamos. Então nos ajude a compreender a sua palavra, nos condiciona ao cumprimento dela nos dias de Joel, para que podemos fazer menção para os nossos dias. Senhor, abate esses espíritos malignos que ficam atuando, tentando roubar a semente e confundir os ouvintes da sua palavra. Não permita que esses espíritos malignos continuem atuando, roubando a atenção, querendo confundir o seu povo, mas que a sua palavra despedaça o jugo maligno e a sua presença dá destino para o seu povo. É em nome de Jesus que nós oramos e pedimos que a tua palavra, por meio do seu poder, produza em nós o arrependimento genuíno, para que voltamos ao relacionamento íntimo com o Senhor, para a glória do seu nome. Amém. E graças a Deus. Tomai vossos assentos. Irmão, nós estamos falando de 20 décadas antes de Cristo, 200 anos depois da palavra escrita, ainda faz menção para os nossos dias. Nós vemos que dentro desse ponto, que ele é muito crucial, eu quero continuar, porque você sabe que a lei do ensinamento é repetir aquilo que você ouviu, para que você possa compreender pedagogicamente. Dentro dessa condição, eu quero falar alguns pontos que nos traz
especiais, do versículo 1 ao versículo 5, compreensão da queda de Israel. Vamos lá. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Betuel. Ouça isso, ancião. Escute todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Uma pergunta. Ou nos dias dos seus antepassados? Primeira fala. Está sendo direcionada a quem? Aos mais velhos, aos líderes da igreja, da congregação. Deus, antes de falar com o povo, vai falar com os seus líderes, vai falar com as autoridades, porque Deus deu às autoridades responsabilidade de direcionar o seu povo, ensinando, ministrando, conduzindo, para que ninguém se perca diante das adversidades da vida. Então a responsabilidade está sobre os líderes, sobre os pastores, sobre os anciões, sobre as autoridades constituídas por Deus. Vamos dar continuação no versículo 3. Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. Deus está falando de frequência geracional. Deus não quer deixar que a história que está escrita no livro de Joel se apague na memória do povo, porque de fato é um relato contínuo, não é um relato passageiro, porque ele está falando de uma crise nacional, e essa crise nacional, ela reflete a crise moral da igreja, ela reflete a crise espiritual da igreja, ela reflete a crise familiar da igreja, porque nós já aprendemos dentro de todos os pontos, tanto eclesiástico quanto celestial, Deus não vai fazer nada a não ser na igreja e através da igreja. Por isso que em todo contexto o juízo de Deus começa onde? Começa onde? O juízo de Deus começa na casa de Deus. Deus não vai operar juízo no mundo antes de operar juízo na igreja. Então Deus traz para nós antecipadamente a instrução que é justiça, e consequentemente, se nós não obedecer, vai vir juízo. Então nós precisamos olhar isso de uma forma nacional, moral, espiritual e familiar. Repete comigo: nacional, moral, espiritual e familiar. A igreja é constituída por pessoas que constroem família para Deus. Tudo isso está relacionado ao ponto da constituição celestial, que é a família. Moral, porque quando nós perdemos a credibilidade, nós se tornamos parecidos com o mundo, porque a falta de moralidade pública leva nós também a negligenciar publicamente. Então, olhando para dentro desse ponto, olha só que coisa interessante. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino ou o gafanhoto migrador comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Irmãos, são pontos que nós precisamos olhar. Ninguém dorme santo e acorda profano. Ninguém dorme casado e acorda divorciado. Tudo isso é uma sequência de situação que leva à queda do indivíduo. Israel, Jerusalém do Senhor. O Senhor enviou um sinal. O migrador. O migrador migrou a esperança ou a palavra do coração do povo. Consequentemente deixou a esperança, ou talvez o início da palavra que ouviu. O peregrino, o que passa para devastar a lavoura, ele
passou e deixou o seu veneno. E talvez Israel não notou que estava contaminado e seduzido pelo pecado, a arrogância. E nós podemos dizer que a raiz de todo pecado é o orgulho. O orgulho é o alimento de todos os outros pecados. Porque quando eu não reconheço que estou doente, eu não vou no médico. Mas eu sei que eu estou doente. Por dentro eu sei que eu estou doente. Mas o orgulho não me deixa buscar a cura. Eu sei que eu estou hepático espiritual, a palavra já está apagada da minha vida. Mas se eu não reconheço, eu não busco. Vamos buscar as fases de Israel. O que o gafanhoto do peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. Talvez eles nem perceberam, mas perderam a unidade, porque o devorador, o devastador, passou pela vida deles e eles nem notaram que agora se tornaram uma congregação individualista. Já não tem mais a mesma compaixão. O seu olhar mudou para o próximo. A sua atitude alterou. Se tornou mais espiritual do que o outro. Virou juiz, sentenciou a vida do outro. Acabou a unidade da igreja. E o devorador continua. Os gafanhotos continuam. O gafanhoto devastador comeu, e o que o gafanhoto devastador deixou, o devorador comeu. O que aconteceu com esse caos na nação? Eles sobreviviam de lavoura, de plantar e colher. Então eles estavam arruinados, eles não tinham mais esperança, eles iam morrer de fome. O que aconteceu com essa geração aqui? Porque o próprio Deus deixou claro. Fala para os seus filhos o que aconteceu. Fala para os seus netos o que aconteceu. E os seus netos falam de geração seguinte, diante. Por que Deus não queria que isso apagasse? Porque Israel se destruiu. Israel não quis se submeter à instrução. O profeta Oséias vai dizer que o amor de Deus para com o povo era de duro, de pouco serviço, era de pouca durabilidade. No mesmo ano que Deus amava, o povo amava a Deus, no mesmo ano o povo virava as costas para Deus. E eu quero ler isso com você para nós criar uma linha de raciocínio do que talvez aconteceu nos nossos dias, nessa crise nacional e espiritual que estamos vivendo. O maior perigo da igreja é achar que ela está salva e não precisa mais se submeter àquilo que está relatado. Ela esquece os pontos cruciais que Deus deixou. Vamos ver o que está escrito em Oséias, volta um pouquinho. Capítulo 6, verso de número 4. Que posso fazer por você, Efraim? Que posso fazer por você, Judá? Seu amor é como uma neblina de manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Sabe o que ele quer dizer? Que pela manhã a neblina é tão linda, o orvalho é tão lindo, mas quando vem o sol, logo some. Ele está querendo dizer que assim é o nosso amor por ele. Logo quando vem as adversidades entre vocês dois, o amor sumiu. Logo quando vem a nossa adversidade, acabou a relação, acabou, secou a unidade do Espírito.
é como neblina. Versículo 5: por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas, eu os amatei com as palavras de minha boca, os meus juízos reluziram como relâmpago sobre vocês. Às vezes a gente estamos vivendo um caos espiritual, moral, familiar, e a gente acha que é por causa de tal situação. Mas tem um ponto crucial: é como vapor. O que eu amava fazer eu amo mais. Quem eu amava agora eu amo mais um pouquinho, só um pouquinho. O que aconteceu com a saúde da igreja? Passou como vapor o amor que ela tinha pelaquilo que ela fazia. Ei, Israel, o gafanhoto talvez está na sua vida e você nem está percebendo. E o gafanhoto aqui não está falando de dinheiro, porque não é isso que Deus requer de nós. Tem coisas que ainda não conhecemos porque deixamos o migrador migrar no processo da edificação e da maturidade. O que está acontecendo com a igreja no Brasil? Com a igreja de Jesus Cristo é o Senhor. Você nem percebeu, talvez você está adotando um bichinho de estimação chamado o peregrino, que só passa pela sua vida, deixa o vento e fica rindo do lado de fora da sua casa, deixa tudo fora do lugar e você nem percebe. Ele devorou o vinho da alegria da sua vida, do seu ministério, e você nem percebeu. Tirou o sorriso do seu rosto, comeu o trigo da sua mesa, o pão da comunhão acabou, consumiu o azeite, você nem percebeu. E você vai e vem para a igreja e nem notou o que está acontecendo na sua vida. E se notou, não foi humilde para cá, síndrome luciférica. O orgulho está enraizado. O que nós devemos fazer? Aqui lá vai o ensinamento. Cuidado, a cevada, o trigo, o azeite, o vinho representa algo na vida do crente. O que roubou o seu sorriso? O que roubou o pão da comunhão na sua mesa? O que roubou o azeite? Azeite representa o espírito e a lâmpada. Você nem notou que você está apagado. Você nem notou que está apagado. Vamos levar em consideração a nossa vida, não é a vida do outro. Não lembre de alguém, lembre de si mesmo. É com você que Deus está falando, é comigo. Não é com aquele que não veio para o culto hoje, é com você. É a sua lâmpada que está apagada. É o vinho da alegria que foi tirado da sua mesa. É o pão da comunhão que foi talvez migrado da sua mesa. Olhamos para dentro desse ponto espiritual que nos traz hoje uma autoanálise. Porque Deus vê acontecer tudo isso e não se move. Deus, Ele não está ignorando os acontecimentos. Ele quer se manifestar. Ele quer fazer. Ele quer remover as pedras, colocar nos seus lugares. Ele quer edificar o altar. Ele quer levantar o alpendre. Ele quer devolver a unção. Ele quer trazer de volta a alegria. Mas tem algo que nos impede de viver. Qual que é a raiz de todos os outros pecados? Não é o orgulho? É uma coisa fácil de se adquirir, não é? Mas é difícil de se desfazer, não é? Não é?
enraizar na minha vida espiritual? Ele vai enraizar no meu ego. O orgulho, ele vai enraizar no meu ego. Sabe por que Deus chamou a atenção dos anciões, dos líderes da igreja? Porque o problema não estava com a congregação, estava com os líderes. A congregação chegou onde chegou por causa dos líderes. Estava vivendo uma devastação moral, espiritual e familiar. Para chegar a um ponto de Deus tirar aquele recém-casado que estava construindo sua família do seu lugar, para colocar no lugar de sacrifício. Porque Deus estava falando para eles que todos, até as crianças, precisavam ser removidas dos seus lugares para ir para o lugar do sacrifício. Porque o que vinha de juízo de Deus, ninguém ia escapar. Nem as crianças que mandam, nem o gado dos campos, nem as figueiras, a oliveira, nada iria escapar. Ia ser tudo devorado e devastado. E tinha uma coisa que estava interferindo Deus de se mover para a reconstrução do seu povo. Irmão, o que atrai a ira de Deus? O que atrai a ira de Deus é o pecado. Só que não é o pecado do ímpio, é o pecado do justo. O que atrai a ira de Deus é o pecado do justo. O pecado do justo contamina tudo que foi santo. O pecado do justo, ele contamina o ambiente, ele contamina lá fora, ele contamina a cidade, ele contamina a nação, ele contamina tudo. Mas o que atrai a misericórdia de Deus é o arrependimento. Anciões, convoca a congregação a um jejum. Pastores, convoca a congregação a uma assembleia, com choros e prantos. Vamos olhar para a instrução que Deus dá antes de devastar a nação. Deus está sinalizando o juízo. Diga comigo assim: Deus está sinalizando o juízo, mas também está sinalizando restauração. Agora olha para mim. Só depende de mim e de você. O que você vai decidir viver, o juízo ou a restauração? Vai depender de cada indivíduo. Porque eu posso me alegrar novamente com o vinho novo, o vinho da alegria, com o pão da comunhão e o azeite. Posso me alegrar com você, mas também posso ver você chorando, porque você não foi renovado, restaurado, porque você não deu resposta para aquilo que Deus está destruindo. Por quê? Porque quando Deus libera o decreto para Moisés, ele fala assim: Moisés, sai do meio desse povo, que eu vou consumir esse povo. Esse povo é de dura servir. Moisés fala: não, Senhor, arrependa-se do mal que tu queres fazer. Esse foi o seu povo que o Senhor tirou do Egito como forte e poderosa. O que as outras nações vão dizer se o Senhor matar esse povo aqui no deserto? Eles vão dizer que o Senhor tirou eles do Egito para matar no deserto. Pois bem, Moisés, então tá bom. Por causa de você, eu não vou fazer. Então vai, Moisés. Moisés falou: não, eu também não vou não. Eu só vou se o Senhor for comigo.
também não vou com o anjo. Eu só vou se o Senhor for. Na construção de um bate-papo com Deus e Moisés, Deus poupou o povo inteiro. Deixa eu dizer o resultado disso. Era em média uns 30 milhões de pessoas saindo do Egito. Tombou uma terça parte desse povo no deserto. O que era juízo para todos se tornou só para alguns. Por quê? Porque alguns não deu resposta para aquilo que Deus falou. O que era para todos se tornou para alguns. Por quê? Porque não deu a resposta porque Deus falou. Vamos olhar para dentro dos pontos que nós vamos frisar aqui. Olha só que coisa interessante. O versículo de número 9. Perdão, versículo 8. Vai dizer assim, ó: plantei como uma virgem em veste de luto que se lamenta pelo noivo de sua mocidade. As ofertas de cereais e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministravam diante do Senhor estão de luto. Versículo de número 10. Os campos estão arruinados, a terra está seca e o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, choram, produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. O vinho, a vinha está seca, a figueira murchou, a romanceira e a palmeira e a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Por que nós entramos nesse colapso espiritual? Vamos lá. O versículo 14 vai nos dizer assim, ó: decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúne as autoridades de todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clame ao Senhor. Aquele dia, assim diz o Senhor, está próximo, com destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, e Ele o livrará. Irmão, Ele está dando todos os pontos para a congregação. Nada está fora do entendimento de cada indivíduo. Ninguém poderia dizer assim: eu não estou entendendo o que Deus está falando, eu não estou compreendendo o que Deus está querendo fazer. Estava claro, estava com muita centralidade nos de fato o que estava acontecendo. E aí eu quero levar vocês a uma compreensão que eu acho que não podemos deixar isso passar desapercebido. No capítulo 2, no verso de número 12 e 13, ele vai abordar uma fala que vai mudar toda a história e o cenário de Israel, e também pode mudar o meu cenário.
E também pode mudar o seu cenário. O versículo de número 2 do capítulo, número 12 do capítulo 2, vai dizer assim, ó: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamentos e prantos. Irmão, você sabe o que é lamento? É quando uma mãe sepulta todos os seus filhos. Sabe o que é pranto? Quando você não tem mais lágrima para chorar e a sua alma é derramada. Quem está entendendo, diga amém. Por que a igreja não volta ao arrependimento? Porque ela está seca, ela está árida. Não tem mais lágrima nos olhos. Não tem mais arrependimento genuíno no coração aquebrantado, verdadeiramente. Por que não volta aos prantos? Porque faltou lágrima nos olhos. Se faltou lágrima nos olhos é porque o coração está seco. Não tem mais o aquebrantamento genuíno. O arrependimento não pode ser por um momento. O arrependimento precisa ser contínuo. Precisa ser definido na causa que te leva a se arrepender. Você sabe, o Espírito já falou com você, mas você não consegue. É difícil, Ricardo, até falar perdão quando nós estamos numa situação como essa. É difícil a gente dizer assim, perdão, né, irmãos? Perdão. A palavra perdão parece que é um peso para sair da nossa boca. Parece que nós estamos carregando uma mochila de 100 quilos para dizer, me perdoa. Aonde deveria ser, Alex, o natural do crente, o perdão. Aonde deveria ser, Leonardo, o natural do crente, levar o pão da comunhão, levar o vinho da alegria, levar o azeite. Porque o devorador, ele está migrando a sua saúde emocional, psicológica, espiritual. Você não consegue mais enxergar, sua visão está ofuscada, os seus ouvidos, a sua audição está comprometida. Você não ouve mais a Deus e nem aos homens, você só ouve as suas feridas, o seu ego, as suas razões. Chora, Israel, pranteie, lamente pelos seus vossos pecados, porque Deus está te ensinando, Deus está te instruindo. Porque hoje Ele está falando sobre justiça. Amanhã você pode estar vivendo juízo porque não se arrependeu. E você vai querer se lamentar depois que você estiver numa situação catastrófica. O lamento de uma mãe quando ela sepulta todos os seus filhos. Uma tragédia. Todos os meus filhos morreram. E lá estava a mãe sepultando todos os seus filhos. É uma dor que você não queira imaginar como é. A dor do pecado ainda é maior. Só que se ela não está sendo produzida na sua vida é porque você já está acostumado com essa situação. E aí está o problema e o perigo na igreja. É se acostumar com o estado que você se encontra. Chora, Israel. Chora, igreja. Se arrependa, se humilha. Volte ao Senhor, seu Deus, com jejum, com prantos. Olha o versículo de número 13. Rasguem o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo e muito paciente, cheio de amor. Arrependa-se, se não, o que está escrito na sua Bíblia?
Se não envia desgraça, deixa eu dizer para você. Aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. O inverso da graça é a desgraça. Quando nós não obedecemos a palavra de Deus, nós vamos ver uma desgraça. Vira para o seu irmão do seu lado e fala para ele assim: obedecer a palavra de Deus dá certo. Obedecer a palavra de Deus dá certo. Agora vira para ele de novo e fala assim: ó, e vai evitar destruição da sua casa. Lembra? Abacuque no capítulo 3, no verso 1 e 2, ele vai dizer assim: Senhor, lembre dos seus feitos, eu ouvi falar de suas maravilhas, é terrível ouvir, mas lembra-se de nós, Senhor, no dia da sua ira, tenha misericórdia de nós. Sabe por quê? Porque no mesmo contexto de Joel, viria no tempo de Abacuque juízo de Deus. E o que nós podemos relatar com a nossa própria vida, que todas essas coisas estão relatadas para o fim, para nos levar ao arrependimento. Todos os feitos do Senhor é para nos conscientizar, é para nos levar ao reconhecimento que nós devemos nos examinar. Você já fez uma autoanálise agora diante dessa ministração? E talvez você perdeu o seu sorriso, a alegria de fazer aquilo que você sempre amou fazer. Você já fez? Aquilo que você foi chamado, aquilo que... Hoje nós tivemos uma escola bíblica muito pontual, que falou justamente da capacidade, do chamado que é executado pelo indivíduo. Que aquele que não cumpriu o seu chamado é porque ele ainda se sentiu incapaz. E o chamado tem dois sentidos para a vida do homem: o chamado de alguém que te chama e o chamado de chama. Chama que vai arder em fogo. Eu tenho um chamado que arde em fogo, é mais forte que eu. Então quando eu olho para dentro dessa posição, eu falo: o que arrancou meu sorriso? O que arrancou meu fervor de operar no reino de Deus? O que apagou o seu sorriso, irmãos? O que apagou a sua alegria? O que aconteceu com o óleo que estava transbordando na sua cabeça? O que aconteceu? O que aconteceu com o pão da comunhão? Você já fez uma análise aí? Será que tem um gafanhoto lá? Seja ele o devorador, o migrador, o peregrino, o destruidor, não interessa, deve ter um lá. Para estar roubando a sua alegria. E deixa eu dizer para você, esses atos que a gente está falando simbolicamente, aqui era real. Aqui era a lavoura de Israel. Mas para a nossa realidade, simbolicamente, nós precisamos olhar para esses pontos que nos levam à reflexão. Porque não é assim. Você não é assim. Quando você nasceu em Cristo Jesus, tudo era motivo de pão na mesa, tudo era motivo de vinho novo, de alegria, tudo era motivo de transferir o azeite. O que aconteceu? O que aconteceu? Talvez você não saiba responder para você mesmo. Você precisa olhar para os pontos que está neutralizando a sua vida. Porque depois de todos esses chamamentos, essa instrução, chamado ao arrependimento, ao juízo, à justiça, olha só o que ele vai dizer para nós no versículo de número 28. É o versículo mais esperado.
28, não, perdão, do versículo de número 24 em diante. Ele vai dizer assim: as areias ficarão cheias de trigos. Isso é a resposta de Deus, tá? Os tonéis transbordarão de vinho novo, de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o destruidor, o devorador, o cortador, o exército que eu enviei contra vocês. O próprio Deus, irmãos, está falando assim: ó, eu não tenho problema de voltar atrás no meu juízo. Se houver arrependimento, é para hoje que eu vou operar. Não é amanhã que você vai acordar de manhã e vai ver o sol brilhar como um sol que Deus colocou para iluminar um dia. Não. É para hoje. Vocês vão sair daqui restaurados. Mas não há restauração se não há arrependimento genuíno. Quem quer ser restaurado, irmãos? Quem quer ter o altar edificado? Quem quer desfrutar do vinho novo de novo? Quem quer desfrutar do azeite, do pão, da comunhão? E ele vai dizer assim no versículo de número 26: vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Aleluia. Irmão, o gafanhoto vai ser tirado com a mão de Deus da sua casa. Ele vai ser removido pelo próprio Deus da relação. Mas tem que haver arrependimento. Tem que haver arrependimento genuíno. Se não houver arrependimento, não tem restauração, irmão. Vai haver juízo. E não se engane a si mesmo que arrependimento deixa tudo certo. Não. Arrependimento te leva em prantos, te leva você ao mais íntimo e mais profundo de aquebrantamento que um dia você viveu. Como quando eu um dia fui destruidor de família, quando eu me converti, eu fiquei dias chorando, porque eu lembrava do que eu fiz contra Deus e contra a criação de Deus. Eu fiquei dias chorando. E agora que eu fui santificado e justificado pelo sangue de Jesus, quando eu pego, tem que ser maior ainda o meu arrependimento. Porque o pecado do justo devasta tudo. O pecado do justo, ele arrebenta com tudo. Porque ele se torna uma porta para o diabo entrar e destruir tudo que está em sua volta. Porque o diabo nunca vai entrar pelo ímpio, ele sempre vai usar o justo para destruir aquilo que Deus fez. O ímpio, irmãos, ele não tem consciência daquilo do que é ser justificado, mas eu e você temos. O maior perigo da igreja é ficar desapercebido naquilo que ela está causando. Diga comigo assim: o mundo espiritual responde palavras, se alimenta de palavras. Vem comigo aí no 27. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro, e nunca mais o meu povo será humilhado. Se arrependa. Pega esse versículo
versículo aqui, ó. Leva para os seus dias, 12 e 13 no capítulo 2. Grava aí, grifa aí na sua Bíblia. Capítulo 2 de Joel, versículo 12 e versículo 13. Marca aí na sua Bíblia. Então, irmãos, o dia do Senhor vai ser estabelecido na sua casa, na sua família, no seu convívio. Vamos olhar como é que vai ser. Lembra que o Espírito Santo representa o azeite? Lembra? E a lâmpada? Vamos ver como é que a sua casa vai se tornar a referência de Deus. O 28. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. E até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Irmão, sabe qual que é os dias? É os dias de arrependimento. Não tem outro dia que o Espírito Santo virá para restaurar a sua casa. É no dia do arrependimento genuíno. Então virá o Espírito de Deus sobre a sua casa. Não tem outro dia. O Espírito não vai vir no dia que você comprar o seu melhor carro, conquistar o seu apartamento, fazer a sua compra dos sonhos. Não vai. Ele vai vir no dia do arrependimento. O arrependimento atrai a presença de Deus. O Espírito Santo ele não consegue resistir um coração aquebrantado. O Espírito Santo ele não consegue resistir. O 30. Mostrarei maravilhas no céu, na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em treva, a lua em sangue, antes que venha um grande e terrível e temível dia do Senhor. Irmão, eu quero contemplar esse dia restaurado com a glória de Deus. Eu não quero fazer parte disso em prantos e lamentos, dizendo assim: eu poderia estar em paz com fulano, mas eu não estou. Eu poderia ter feito, eu não fiz. Eu poderia ter ido e não fui. Eu não quero viver esse dia, irmãos. Eu não quero, porque eu sei que eu posso fazer hoje, e eu vou fazer hoje. Porque amanhã eu posso estar desfrutando do terrível dia do Senhor, e eu vou procurar saber o porquê. Está aí o porquê. Diga assim comigo: Deus é justiça, mas Ele opera juízo. O 32. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento para o sobrevivente e para aqueles a quem o Senhor chamar. E não tem livramento para a sua casa, tem livramento para o seu filho, tem livramento para os céus. E é nessa noite que eu declaro a palavra de Deus sobre a sua vida. É nessa noite que eu declaro essa palavra sobre a sua vida. O Senhor nos chama ao arrependimento.
reconhece